Eu creio que já está acontecendo. A gente teve a oportunidade de estar aqui junto com o pastor Jamerson, batendo um papo. O papo foi bastante agradável. E a gente chegando a alguns denominadores comuns em relação à unidade, em relação a ter esse tempo para a gente. E eu fiquei muito feliz, me animou bastante, porque a gente tem aprendido nesses dias, sobre ser uma bênção. E alguém não é uma bênção simplesmente porque alguém disse que ele é uma bênção. Você precisa ter frutos. Você precisa verdadeiramente entender por que aquele é uma bênção. De repente você pode ouvir de muita gente, já começa uma testificação, e aquela pessoa é uma bênção. E aí de repente você resolve viver com por que uma bênção? Talvez alguém diga assim, porque eu estava buscando no Senhor uma palavra. E de repente quando aquele irmão começou a louvar, o Senhor falou ao meu coração, ali está a tua resposta, preste atenção. Essas adorações espontâneas, ela é muito linda também. Hoje mesmo a Renata estava fazendo isso aqui, se você observou, a gente entoava o louvor, a gente acompanhava ela, teve um momento que a igreja só adorou, ficou ligado e uma adoração espontânea foi acontecendo. Quantos se ligaram? Deus traz as respostas assim. E aí você vai começar a entender, você vai falar assim, calma aí, por que uma bênção? Porque um dia, busquei o Senhor na madrugada inteira, e eu cheguei na casa do meu Deus, e eu estava ligado, e eu observei a abertura, falei, pô, que bênção, como Deus falou meu coração. Eu falei, pontuando, daqui a pouco, na adoração espontânea, numa única palavra, fala para o seu irmão, você não pode perder nada, porque a resposta vem, às vezes, numa adoração espontânea, uma bênção. Aí você vai ver com o outro, olha, estava faminto, sempre tive muita vontade de participar disso ou daquilo, e não tinha condições, e eu tinha o desejo, Senhor, hoje isso termina, porque hoje eu vou participar, não vejo como, não sei como, e de repente alguém tomado por Deus, foi lá e falou, já tomou café hoje? Vamos tomar um café comigo? Aí ele, meu Deus, olha que bênção, diga assim, resposta de Deus. Aí você vê as coisas começando a acontecer, você compartilhando, é o partir do pão. Eu pensei várias vezes, até falei com a igreja que traria uma palavra, dentro desse perseverar, claro que a gente pode falar de perseverança também, até porque perseverar é quase tudo. Por que quase tudo? Porque você pode perseverar em algo bom, em algo que não é bom. Então a gente tem que estar ligado em que a gente está perseverando, em que a gente está concordando, até nessa questão da bênção, quando a gente começa a compartilhar com alguém, você, vou observar mais, porque aquele ali é uma fonte de águas vivas da parte de Deus, e aí você começa a receber daquilo que ninguém recebe, ou seja, você começa a ouvir aquele, começa a ter comunhão com aquele, ele diz, olha, sabe onde eu tenho recebido, sabe qual tem sido minhas fontes? Tem sido ali, através ali do Marquinho, da graça que Deus tem na vida do Marquinho. Ele, esse irmão é uma benção. Quantos estão entendendo? Claro que a gente não está, você pode viajar no espírito aí, falando disso, mas, então, estava compartilhando com ele bênçãos, e a gente entendendo sobre o que pode ser uma bênção essa unidade, e a gente precisa viver, primeira palavra, a gente se despojar de nós mesmos, e entender que o compartilhar, ele pode ser vivido sim, às vezes não vem da nossa maneira, da maneira que a gente quer, declara para o seu irmão assim, porque Deus ainda tem melhor do que a gente quer. Interessante que essa foi uma das palavras também, né, que o Senhor direcionou para a gente, e eu entendi isso de uma maneira muito grande, e eu vejo assim, peço a Deus que haja um alinhamento muito grande disso, não só para a gente viver um tempo maravilhoso, como também a igreja de Lote 15, amém? Você pode dar glória a Deus? Quero fazer essa oração para esse tempo, né, e a gente glorificar o nome do Senhor, amém? Diaconisa Adriana, faz essa oração, a gente vem aqui pedindo
Que o Senhor seja um conosco. Vamos perseverar. Fala para o seu irmão, perseverar. Já viu quando você faz algo bom? Você faz algo bom, aí você vai repetir assim, vai falar assim, meu Deus, mas isso é muito bom. Só que aí faltou perseverar. Quantos já experimentaram de coisas boas? E por que não perseverou? Aí porque para de perseverar e quando vê, pô, tempo bom, né? Mas tanta coisa que a gente pode perseverar aqui para viver o tempo bom. Porque senão quando a gente vê, passou e a gente não perseverou. Se você perseverar, você vai viver maravilhas de Deus. Amém? Vamos orar, mesmo sentadinho aí, fica ligado na oração. Amém. Você pode fechar seus olhos? Senhor, muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nessa manhã nós chegamos na tua casa. E, Senhor, venhamos perseverar, não venhamos desistir, Senhor, de ti. Porque, Senhor, quando nós estamos na tua presença, o Senhor vem sobre nós. Senhor, aqui está um povo que te busca, que clama a ti. Senhor, então queremos perseverar nesse dia chamado hoje. Não queremos desistir de ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, que tem nos sustentado todos os dias. E aqui tem um povo, Senhor, que tem perseverado diante de ti, diante das suas famílias. Aqui tem um povo, Senhor, que não tem deixado de perseverar, olhar pela tua igreja. Ah, Deus, declaramos, Senhor, em nome de Jesus, porque quando nós perseveramos diante de ti, o Senhor vai à nossa frente, à frente da batalha. Senhor, então, Senhor, nessa manhã, abençoa o teu povo, que eles venham perseverar na palavra, que eles venham perseverar na oração, que eles venham perseverar, Senhor, em tudo aquilo que eles colocarem as mãos para fazer. Meu Senhor, em nome de Jesus, e aqueles, Senhor, que tem, Senhor, algo próprio, Senhor, que eles venham perseverar, que eles venham estender as mãos naquele lugar, Senhor, e dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então abençoa o teu povo nessa manhã, que está aqui perseverando diante de ti, largou tudo o que tinha para fazer e veio para a tua casa. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 24. O Senhor nos conduza poderosamente nessa manhã. Amém. Diz assim o texto: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Só até aí por enquanto. Como já declarei, que o Senhor nos conduza assim poderosamente nessa manhã. E eu creio que há um impacto muito grande, experiências já haviam sido vividas aqui, coisas tremendas, não só na vida dessa mulher, mas na vida também do profeta. E ela vai viver algo assim tremendo. Ela vai viver um milagre. Ela vai viver o milagre da farinha, da botija, do azeite. Ela vai viver aqui o melhor de Deus. E de repente algo que acontece com ela, assim, algo acontece com ela muito grande, muito lindo, mas algo ruim acontece dentro de casa. E agora ela vai ter uma experiência que vai marcar, já tinha sido marcada. Quantos aqui já foram marcados por Deus? Quantos aqui verdadeiramente têm marcas de Deus? E essa mulher aqui, ela vai viver uma experiência que vai marcar ela para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. E a viúva, na realidade, ela foi marcada de maneira sobrenatural. Uma experiência marcante. E eu quero declarar para você nessa manhã também, você vivendo uma experiência marcante com o Senhor. A viúva aqui aponta para aquele que vive uma experiência marcante. Mas ela também está falando de Elias, o profeta, aquele que faz alguém viver uma experiência marcante. Quantos aqui verdadeiramente querem ter novas experiências que marquem as suas vidas para sempre? Eu quero. Eu tomei posse dessa palavra e falei: Senhor, eu quero viver algo que vai me marcar.
vai me marcar para a glória de Deus, vai me marcar, Senhor, para te bendizer para sempre. A primeira coisa que eu tenho que saber é que Deus é bom, e que Ele é suficiente, que a melhor coisa que nós temos é o que Deus é na nossa vida. Só que Ele às vezes traz experiências, traz presente, nos dá além do que imaginamos. E ela aqui já está vivendo o sobrenatural, está vivendo algo maravilhoso, mas eu quero declarar a igreja vivendo uma experiência marcante, para ser aquela que vai levar alguém a viver algo marcante. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar aqui cada um de vocês, vivendo algo marcante, mas para levar muitas pessoas a viver algo marcante. Quantos já podem tomar posse dessa palavra? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Eu quero declarar isso já acontecendo dentro da sua casa. Eu quero declarar isso acontecendo na sua igreja. Eu quero declarar isso acontecendo na sua vida de maneira tremenda. E aí, como é que eu e você, nós somos uma bênção? Algo me marca, e a partir de agora eu passo a ser uma bênção por aquilo que sou marcado. Sabe qual a maior marca que a gente tem? O Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Vocês são cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem resposta de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo tem resposta para as missões, tem resposta para o nosso bairro, tem resposta, querido, para a nossa cidade, tem resposta para o nosso estado, tem resposta para a nossa nação, tem resposta dentro de casa. Aleluia! Então eu declaro assim como a viúva, ela vive uma experiência marcante, você vai ser usado por Deus para deixar algo que vai marcar as vidas. Aleluia! E como que a gente vive essas coisas? Pastor, e como eu vou viver essas coisas, né? Primeira coisa, toda oportunidade que você tiver, não desperdice. Fala para o seu irmão, toda oportunidade que você tiver, não desperdice. Talvez a oportunidade que Deus deu para a gente hoje, foi exatamente essa, de vir aqui a esse lugar, de repente contando com a palavra, com a direção, e Deus está falando, eu sou aquele que faço você viver uma experiência sobrenatural, algo que vai marcar a sua vida poderosamente, mas não tão somente para você, para que outros sejam influenciados, para que você seja um divisor de águas na vida de muitos. E aí você não pode perder a oportunidade. O profeta não perdeu a oportunidade, ele estava com a oportunidade na mão. Você não pode perder a oportunidade, porque a oportunidade às vezes ela é dada uma vez. Já viu aquela palavra que foi liberada? Uma palavra de direcionamento. Olha, se a gente fosse ler o primeiro momento aqui dela, ele vai, de repente, vai contra aquilo que ela quer, porque o que ela quer? Ela quer para ela. Ela quer o melhor para ela. Amém? Porque ela está com fome, está padecendo, está faltando. Ela chega a declarar que vai morrer, que vai acabar. Então, talvez a palavra que a gente espere num momento como esse, eu quero algo, eu preciso de algo. Aí Deus fala para ela assim, eu quero algo de você primeiro. Deus falando com a gente hoje, Ele falaria assim, eu quero mais de você. Já viu aquele momento que talvez a gente diga assim, não tem como dar mais? Deus está falando, tem sim. Talvez você em alguns momentos pense, estou no limite, já não aguento mais lá em casa, já não aguento mais aquele trabalho. Teve um tempo que eu vivi isso no meu trabalho, para mim não foi fácil, mas perseverei, falei com Deus, para mim deixar lá seria abrir mão das forças armadas, né, de repente alcançar uma reserva remunerada, porque eu não conseguia, era difícil pra caramba para mim, mas por perseverar, Deus mudou aquele quadro. Então, quantas das vezes você pode estar falando, olha, eu não aguento mais, querido, perseverar é até os céus, é coisa de crente, fala para o seu irmão, é coisa de crente, tem muita coisa boa para viver, tem muito que podemos nos despojar. Não, mas você não pode fazer primeiro, faz algo por mim primeiro. Aí, querido, preste atenção, Deus já fez tudo por nós, Ele é Senhor, Ele é Deus da nossa vida.
A gente já seria muito abençoado só por verdadeiramente saber o que Ele é. Qual a importância dele na minha e na tua vida, o que Ele é para nós. Só que Ele é tão tremendo, que quanto mais a gente tem comunhão com Ele, quanto mais a gente tem entrega, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente coloca a nossa vida, mais Ele vai nos abençoando, mais Ele vai nos direcionando, mais Ele vai trazendo coisas tremendas e poderosas para a gente. Amém ou não amém? Então, você não pode desperdiçar as oportunidades. Tem que perseverar até o fim. Tem que glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor. No versículo de número 1, do capítulo 18, diz assim, ó: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Interessante que Acabe, que Elias, ele acaba de sair de um momento tremendo, e Deus vai continuar fazendo ele viver experiências tremendas. Eu já declaro também nessa manhã, que você vai viver uma coisa tremenda atrás da outra. Já viu isso? Às vezes as coisas demoram a acontecer, e só sabe quem vive o processo, quem está com você desde o começo. O moço mesmo aqui de Elias, ele vai viver essa experiência. Ele está ali, ele não vai embora, ele está ali, ele está perseverando, daqui a pouco ele vai ser usado poderosamente. Mas ele está ali, ele não desiste, porque não desiste, o próprio moço vai começar a viver coisas que antes não via. Fala para o seu irmão, ainda que seja do tamanho da mão de um homem, você vai ver. O profeta já via coisas grandes, eu quero declarar que eu já vejo coisas grandes na minha e na tua vida. Mas ainda que você veja uma poeira, ainda que você veja uma, querido, nuvem do tamanho da mão do homem, você já começou a ver alguma coisa. Você pode dar glória a Deus e dizer aleluia? Nesse versículo de número, primeiro a gente vai falar, né, que falei para vocês aqui, para viver essas coisas, viver experiência marcante, ser usado de Deus para deixar marca na vida das pessoas. Quem verdadeiramente já deixou marca na vida de alguém aí? Levante a mão. Acho que todos nós, né? Às vezes você fica assim meio, pô, será que eu deixei? Com certeza já deixou. Quero declarar que a igreja de Parque Esperança já tem deixado marcas na minha vida, tem deixado coisas marcantes na minha vida, e que a gente não vai esquecer nunca. Vamos levar isso até o fim das nossas vidas, declarando experiências marcantes, que vivemos aqui e queremos viver ainda, enquanto estivermos por aqui, enquanto o Senhor, né, não é verdade? Então, diz para o seu irmão, aproveita, temos que aproveitar das experiências marcantes. Então, a gente falando isso para ver essas coisas, eu não posso desperdiçar as oportunidades. No versículo de número 1 tem outra palavra tremenda, que é viver debaixo de revelação. A gente precisa viver debaixo de revelação, não é de boas ideias. Aqui, né, sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias. Ei, presta atenção, a igreja, tanto de Lote 15 quanto de Parque Esperança, nasceu debaixo de uma revelação. Amém? Ela é projeto Vida Nova. Assembleia, glória a Deus, Assembleia é bênção também, é os nossos irmãos, amém, vamos morar no céu, mas hoje a igreja que tem cara de leão há muitos anos, uma das primeiras, não é verdade? Lote 15 nasceu desse lugar, e nós temos declarado os cuidados que Deus tem tido com esse lugar, e nós temos entendido que essa igreja nasceu do coração de Deus, essa igreja está debaixo de revelação. Se está debaixo de revelação, está debaixo, querido, de uma imposição de mãos. Amém ou não amém? O profeta aqui, ele tem revelação, tem uma revelação tremenda. Um dia, o nosso apóstolo teve uma revelação daquilo que seria a igreja que tem cara de leão. Uma casa grande para Deus, um edifício para Deus que ia marcar a vida de muitas pessoas e continua marcando. Ele mesmo declara que Irajá, antes da igreja, era conhecido como o lugar, né? Irajá é um subbairro, né? Creio eu, é um subbairro. Era um bairro, um bairro conhecido, né? Pelo cemitério. E hoje você pega um Uber, eu vou para Irajá,
lá perto da Cidade do Leão, é perto da igreja de Irajá. Eu quero declarar, não só Irajá com essa marca, mas Lote 15 com essa marca, Parque Esperança com essa marca. Eu quero declarar lá onde você mora com essa marca. Vamos na rua tal, lá onde está o homem de Deus, da igreja lá de Lote 15, da igreja lá de Parque Esperança. Sabe por que ele vai declarar isso a respeito de você? Porque você está debaixo de revelação, você está debaixo de bênção. Todo aquele que está debaixo de uma revelação, ei querido, vai viver coisas maravilhosas, vai viver experiências marcantes, e vai marcar na vida de muita gente. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tem que estar debaixo da revelação. Apóstolo, nosso regional, pastor Levi, né, estão sobre cada casa aqui representada. Então é muito mais do que só aqui. Aonde eu estiver, eu represento o meu apóstolo. Aonde eu estiver, eu represento o meu pastor. Aonde eu estiver, eu represento a minha família. Aonde eu estiver, eu represento essa igreja. Se é coisa boa, o nome do Senhor é glorificado. Amém ou não amém? Então eu declaro a gente vivendo coisas boas, porque a gente representa alguém que está com as mãos estendidas sobre esse lugar. Amém? Então, debaixo de revelação, não foi boa ideia, né? Foi debaixo de revelação. Então, precisamos fazer o quê? Uma diferença em unidade. E para ter unidade precisa perseverar, precisa vencer vaidades, precisamos vencer a nós mesmos, não é verdade? Como é que um casamento vai dar certo? Com as vaidades, cada um nas suas vaidades, cada um da sua maneira? Como é que é? Vai se adaptar, vai ser um. Por que eles eram unânimes lá? Eles vendiam as coisas, eles multiplicavam as coisas, eles compartilhavam as coisas, porque eles entenderam essa palavra, o que é ser bênção, o que é ter unidade, né? Quando eles tomavam conhecimento e falavam, não, eu sou uma bênção, ele me conhece como bênção, então é hora de começar a manifestar essa bênção. Por que alguma coisa se manifesta na minha e na tua vida? Para que a gente compartilhe as bênçãos, amém? Tem hora que vai ser uma palavra, mas vai ter hora que vai ser meter a mão no bolso, tem hora que vai ser fazendo alguma coisa, amém? Quantos estão me entendendo aí? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, fazer a diferença em unidade, né? São vários campos, vários serviços que nasceram do coração de Deus. Tem muita coisa para fazer. Esse mês mesmo é um mês de missões. Tem muito para fazer. Os campos estão brancos. A gente pode olhar hoje para a igreja, está aqui as duas igrejas reunidas, a igreja está linda, mas Deus tem mais. Quantos aqui estão muitos anos na igreja, que tem talentos, e Deus para trazer a unidade com excelência nesse lugar, quer contar também com o seu talento? Quantos aqui que estão caminhando na igreja há muito tempo, que de repente se a gente parar aqui para passar aqui, e a gente começar a conversar, vai falar assim, pô, fulano de tal, poxa, é um guitarrista de excelência, é um baixista de excelência. E não é porque tem um baixista que não pode ter outros 10. E não é porque o Isaías ministra que não pode ter outros 5 ministrando. Quantos estão me entendendo? Tem muito serviço. Quando você traz o seu serviço, você diz, eu sou um com essa casa. Quando você não traz o seu serviço nas casas, nos lugares onde que tem que estar, me parece que no mundo espiritual ele entende que paira uma certa dúvida. Que a qualquer momento eu posso escapar. Por que mergulhar? Porque se eu ir no profundo, para escapar, talvez não exista mais, não dê mais. Quantos estão me entendendo? Mas quando eu não vou no profundo, quando eu não me envolvo, parece que é fácil, só ir pela porta fora e deixar. Mas quando eu começo a entender a unidade, eu falo assim, eu tenho algo para dar, tem algo que eu posso fazer nessa casa, tem algo que eu posso fazer lá em Lote 15, tem algo que eu posso compartilhar, eu posso ser uma bênção onde eu estiver. E muito pelo contrário de que muitas pessoas pensam, não, já tem todo mundo. Quem disse que não pode ter mais? Quantos querem mais? Quantos aqui têm recebido muito de Deus? Quem disse que não pode ter mais?
Quem diz que não pode ter mais é aquele que não quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que a unidade vai trazer muitas bênçãos para essas casas aqui representadas. E vai acontecer para você também, aonde quer que você esteja. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante que no versículo de número 41, vou acelerar, né? A gente às vezes pega aqui, começa a ministrar agora e já disse que vai acelerar. Às vezes o horário vai, né, passando. No versículo de número 41, a gente vai falar de alguém aqui, porque o que o Senhor trouxe no meu coração aqui, também para a gente viver algo sobrenatural, é estar em linha com o profético. Já não chovia há muito tempo, uma palavra do próprio Deus sobre o local, uma bênção grande para a terra, algo grande. E aqui, um homem difícil, tanto que na hora que o profeta procura o homem de Deus, falou, vai lá falar com Acabe que eu vou ter com ele. Ele falou, tá maluco? Ele vai me matar, ele está doido para te pegar, e se eu for lá levar no seu nome, ele vai me matar. E difícil, às vezes é difícil, um homem difícil, mas que nesse momento ele vai entrar em linha com o profético. Quantos estão entendendo isso? Se um homem difícil pode entrar em linha com o profético para ser abençoado, o que então não dizer de homens fáceis para Deus e mulheres fáceis para Deus? Quantos aqui podem verdadeiramente entrar em linha com o profético? Digam amém. Quantos podem tomar posse de tudo que Deus fala e traz? Digam glória a Deus. Acabe um homem difícil. Mas então Elias aqui no 41, ele vai dizer a Acabe, ele fala, ele é voz de Deus, ele está falando até para aquele que às vezes tem difícil entendimento, sempre acaba correndo para um outro lugar. Aqui não dá para Acabe correr para outro lugar, aqui não dá para você correr para outro lugar, porque Deus te trouxe aqui, e Deus sabe aonde te colocou, e você está ali naquele lugar para ser uma bênção, para ser alinhado com o profético. Então aquilo que é fácil vai se manifestar de maneira poderosa, e aquele que tinha dificuldade, querido, Deus vai quebrar no nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Aquele que tinha dificuldade e era difícil, vai verdadeiramente tomar posse da bênção. E ele diz, sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Para a gente ser alguém marcante, para a gente marcar na vida das pessoas, a gente tem que estar em linha com o profético. Sabe por quê? Porque a linha profética é uma linha de Deus, não uma linha de boas ideias, não uma direção que de repente eu acho que é bom, e aí daqui a pouco eu vou e começo a fazer, e está até gostoso no começo, mas já viu quando alguém começa algo errado? Pode estar até gostoso no começo, mas depois logo se manifesta o que é real daquilo que parecia ser gostoso. O profético muitas das vezes é difícil, porque preste atenção, Satanás atua assim. Ele não apresenta coisas azedas para você, coisas difíceis, ele apresenta gostoso, e você vai. E daqui a pouco quando você vê, o que está acontecendo? Tu está todo arrebentado, está todo mergulhado em coisas das mais horríveis. Muitas das vezes aquilo que Deus apresenta para a gente não é fácil. Por quê? Porque de cara Ele está mexendo com a gente, está mexendo com as nossas estruturas, está mostrando para de alguma maneira a gente precisa se achegar mais para Ele, precisa ouvi-lo mais, precisa perseverar em estar nesse lugar, em estar na igreja, em vencer a nós mesmos. E Deus, Ele vai falando essas coisas, Ele vai trazendo essas coisas. Ele alinha a gente, Ele traz a gente, Ele agora vai, porque você vai viver abundante chuva, da parte de Deus, até para Acabe, querido, que tem lá Jezabel como a sua tutora, é difícil pra caramba, ele está ali, mas ele é difícil, ele ter com Acabe para Jezabel, para aquelas pessoas que cercam ele, esse profeta já tinha que ter morrido. O profeta só morre quando Deus quer que ele morra, amém? O profético só cessa se Deus quiser que cesse. Pode se levantar Acabe, pode se levantar Jezabel, pode se levantar quem quer que seja, o profético, aquilo que é de Deus não morre. Tem profetas aqui, digam amém.
Tem profetas de Deus aqui, digam amém. Então o profético não pode morrer. O profético não pode morrer. Você precisa continuar profetizando, continuar declarando. Ei, quantos podem declarar palavras de bênção a começar sobre a sua vida mesmo? Declare, vai acontecer. Agora sabe por que vai acontecer? Porque já está acontecendo algo marcante nessa manhã. Porque senão vou ficar só, vai acontecer, passou 10 anos, vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Porque eu entendo que eu já recebi uma palavra e já está acontecendo. Porque eu, em cima de uma palavra, eu lanço as minhas redes, em cima de uma palavra eu coloco a minha vida, e quando todo mundo diz que não, eu continuo profético, na palavra liberada sobre a minha vida. Quando eu mesmo penso que não dá, ele diz assim, vai, porque está vindo coisa boa aí. Então, quer viver uma vida marcante? Ande em sintonia com o profeta, preste atenção. A vida de multidão é de todos nós. Jesus também tinha vida de multidão. Amém ou não amém? Tinha, ele estava ali, tinha uma multidão. Mas tem hora que para você viver o sobrenatural, você vai ter que sair. Ou seja, você não vai ter que ficar ouvindo. Porque muitas das vezes querido, do altar vem o profético, vem a linha de Deus. E no meio das multidões, muitas das vezes as más conversações. Então, vai ter um momento que você sabe que recebeu uma palavra direta no teu coração para impactar, para virar a chave, para viver o sobrenatural, e que se você não, quando eu estou dizendo que a gente sempre está nesse meio, porque nós estamos nesse meio, eu estou nesse meio, é o povo de Deus, amém ou não amém? Mas nesse momento você recebeu uma palavra, é como se Deus tivesse, não está fazendo de você alguém melhor, não é isso não. Amém? Não é agora eu sou melhor do que todo mundo, não é isso não, é como se Deus, se você recebe, é como se Deus fizesse assim, ó. Está vendo agora? Está me vendo? Está me vendo agora o que eu quero? Está conseguindo contemplar aquilo que você não contemplava? O que ele fez? Ele te mostrou e sacou você. Diga para o seu irmão, se você precisa ser sacado pelo próprio Deus. Quando Deus trouxer uma palavra, e ainda que você tenha aqui 1000 pessoas, eu creio que a gente vai construir aqui um templo ainda para 1000 pessoas e vai ser pequeno. Quantos podem dar glória a Deus? Aí vai ter que tomar tudo aqui, né? Vai ter que tomar tudo. Quantos podem liberar palavras tremendas ali para Lote 15 também? Quantos podem liberar ali sobre a vida do nosso pastor, nossa pastora, guerreiros de Deus? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus. Mães, pessoas precisam começar a entender que Deus faz assim. Não dá para ele sacar você e você continuar no mesmo meio de que não vai acontecer, de que não estou vendo, que no tempo tal, ei, presta atenção, nem cheguei lá, mas tem um momento que o moço que sempre serviu, que talvez já estivesse cansado, e o profeta começa a mandar ele ir, começa a mandar direção, ele fala, talvez em algum momento ele possa ter pensado, só estou aqui conjecturando, esse cara está louco, não tem nada está acontecendo, ele disse que Deus liberou, ele disse que, mas eu estou indo lá, não estou vendo nada, ei querido, ainda que não esteja vendo nada, continua em linha com o profético, porque se é profético vai acontecer, glória a Deus, aleluia, você pode aplaudir o Senhor aí? É bom conversar com pessoas assim, que vai liberar para você. Eu tive momentos que meus filhos me conhecem bem, eu falava, será que vou viver ainda algo sobrenatural, algo maravilhoso na área sentimental? Minha filha foi uma das que declarou que, pai, o Senhor estava adorando aqui, e Deus me fez olhar para o Senhor e falar assim, ó, às vezes ele pensa que não vai viver algo, já tenho preparado para ele algo muito maior e melhor que ele nem sabe. E às vezes você pensa, será que vou viver? Deus sabe tudo a teu respeito. Então aquieta teu coração, amém? E Deus mostra às pessoas, amém ou não amém? Então, receba essa palavra como que para você, como que Deus falando para você, Ana, como que Deus falando para você, irmã Marisa, os mais antigos, vamos botar assim, os mais antigos,
mas também os mais novos, Deus falando para a gente, e falando assim, ó, é possível ainda viver algo lindo da parte de Deus. Quantos creem verdadeiramente? Quantos creem? Tomam posse? No nome de Jesus. Então, andar em linha com o profético, porque quando você anda em linha com o profético, é como você andando, sabendo que tem hora e data certa para o seu milagre acontecer. Amém ou não amém? Amém? Está em linha com o profético é saber que tem hora e data para acontecer. Meu Deus. E aí eu anotei aqui algo. Uma coisa é ver, outra coisa é viver. Eu quero profetizar aqui você não só vendo, porque tem muita gente que vai ver, mas que não vai viver. Eu quero profetizar aqui, tomara que você pegue com força e não desista, porque se você não desistir, você não só vai viver, não só vai ver, como também vai viver. Então eu falo para o seu irmão, desiste não, hein? Desiste não. Tu não vai ficar só como aquele que sonha, você vai tomar posse. Você não vai ficar como aquele, caramba, aconteceu lá para o Irã, né? E rapaz, Irã hoje ele é um pastor, e olha, e aconteceu lá, mas aqueles que lutavam ali, parecia que não era o fulano de tal, filho, por quê? Sabe quem ele é hoje? Quem ele é? Juiz federal, você pode dar glória a Deus? Ele sabe, fulano, joga no Fluminense, o melhor clube do Brasil. É que a gente está focando na Libertadores, já falei para alguns aí, focando na Libertadores, joga no Fluminense. Quem aqui não quer jogar no Fluminense? Ezequiel, quer jogar no Fluminense? Olha lá, não é bobo, tu viu o que ele falou? Aquele, jogar no Fluminense, amém, tu não viu? Ele falou que até o Vasco, pastor, Botafogo também, querido, é assim. Deus quando quer abençoar, querido, talvez, olha, preste atenção, se você fosse escolher uma cidade para morar agora, você tivesse no seu coração o melhor lugar que você imagina, e lá você quisesse estar, mas Deus falasse para você assim, não te trouxe eu aqui, você vai viver o melhor onde eu te trouxe. Quantos estão entendendo? Isso veio no meu coração até aqui, por exemplo, eu sei que ele é flamenguista, igualzinho os pais, Renata também, Renata está mais para tricolor, né, Renata? Tive que puxar aqui para ser tricolor, né? Tem que puxar alguém para o seu lado também. Mas eles entenderam o princípio da bênção. A bênção está onde Deus está, onde Ele te trouxe. Aonde Deus te trouxe. Quando você entender que é muito mais do que só receber, vai começar a acontecer. Porque Deus, Ele diz, lança o pão sobre as águas, depois de muito tempo o acharás. Então Ele encontra e começa a repartir. Quantos encontraram a bênção de Deus nesse lugar? Começa a repartir. Seja uma bênção. Apoia, levanta alguém, investe na vida de alguém, e de repente Deus está te dando há muito tempo alguém aqui nesse lugar, e pode ser que seja um pastor, vou orar pelo pastor, vou interceder pelo pastor, vou chegar mais próximo dele, aí você vai ver quando começar a chegar perto de mim que eu preciso de ajuda, que eu preciso também de uma palavra, que eu preciso que, pastor, o senhor tem esse sonho para a igreja? Eu falei, sim, para a igreja, eu também tenho sonhos lindos para a igreja, eu vou andar em linha com esse sonho que o senhor tem, vamos traçar metas, né? Vamos traçar metas dentro desse sonho, e sim, vamos embora, para a gente alcançar isso aqui, vamos lá aqui, ó, caramba, vamos puxar aqui, quando vê, algo grande está acontecendo, porque estamos juntos, eu preciso, quantos precisam aí de alguém para levantar as tuas mãos? Amém? Glória a Deus. E aí muito lindo andar em sintonia, né, com o profético. E o 42 diz assim: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os seus joelhos. O Senhor trouxe ao meu coração aqui, por exemplo, Acabe aqui. Acabe, ele acaba de receber uma revelação, ele está em linha com o profeta já falou para ele de algo que vai acontecer. Então, na vida de Acabe, a revelação aqui né,
Como imagine você nessa manhã, o que Acabe fez? Ele recebeu, e ele foi comer e beber, ele foi embora para comer e beber. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que você, como aquele que recebe da parte de Deus, você começa a descansar naquilo que Deus fala. Amém ou não amém? Acabe vai descansar. Essa representação aqui está, querido, na vida de Acabe, a revelação né? Ele recebeu da parte do Senhor e pode descansar. Pode descansar. Descansa, porque da parte de Deus acontece. Mas e na vida do profeta? Diz que o profeta subiu de novo. Sabe qual é a revelação? Aqui para os profetas de Deus, para aqueles que querem mais. Quantos querem mais? Quantos podem dar glória a Deus aí, aleluia? Aí o Senhor está falando nesse trecho para a gente. A revelação para o profeta é hora de subir um pouco mais. É hora de aumentar de nível. O profeta, ele já tem uma palavra, já tem algo, e agora ele vai subir. Ele vai buscar o Senhor, e a primeira coisa quando a gente busca o Senhor, que a gente tem que fazer, assim que a gente busca o Senhor, fala para o seu irmão, é descer. E aí está o segredo, porque de repente eu busco e estou de nariz em pé, e volto massacrando todo mundo. Não, ele sobe, e quem tem um encontro com Deus subindo, ele desce imediatamente, porque ele reconhece quem é Deus. Quantos aqui verdadeiramente reconhecem quem é Deus aqui? Diga amém. Ele sobe, ele vai crescer. Deus está falando para ele, tem crescimento para você. Chegou a minha presença, ei, tira a sandália dos teus pés, porque aqui é território santo. Ele naquele momento, ele vai se dobrar, vai botar a cabeça entre os joelhos ali, e vai descer, porque Deus vai fazer algo grande nessa direção profética, na vida desse homem, na vida daqueles que ele estender as mãos. Ei, se você quer ser um diferencial, um divisor de águas na vida das pessoas, começa a subir, começa a buscar mais de Deus, e buscando mais de Deus, você desce na presença dele, porque aí ele vai fazer através de você. É como se Deus falasse assim, agora você está pronto, vai e seja um instrumento de Deus. Já viu, muitas das vezes aquele que, né, fala, mas eu tenho buscado tanto, mas eu vejo, já era mais do que hora do que eu estar aqui ou ali. Talvez aqui seja a resposta para você nessa manhã. Desce um pouquinho, porque tudo aquilo que você tem buscado e tem recebido de Deus vai começar a se manifestar. Amém? Às vezes o homem quer porque quer no tempo dele, quer fazer imediatamente. Ei, pode ser que você já comece a fazer amanhã, se você entender essa palavra hoje. Pode ser que Deus use você como nunca usou ninguém aqui, nem pastores, nem diácono, nem liderança, porque você entendeu o que é descer. O que é descer? Fala para o seu irmão, é se submeter, é vencer a si mesmo, é verdadeiramente chegar, quem sou eu? Eu sempre falo isso, como eu vejo perto dos meus pastores, sempre como menor, não para dar uma de super humilde que eu sou, não, mas verdadeiramente Deus o sabe. Perto de todos eles está aqui o pastor James, está aqui o pastor Irã, está ali o pastor. Interessante que não foi nem eu que liberei, foi ele que liberou. Um dia desse, vou lembrar o que você liberou. Ele falou, o pastor Aguinaldo é aquele que traz um sentimento de, faz se sentir importante. Mas esse é o meu coração. Se você entender isso, você vai ver que não é simplesmente, veio e deu, não, é preocupado com você, é querendo ver o seu crescimento, é querendo ver os seus frutos, é querendo ver você feliz, é querendo ver você chegar aos céus. Amém ou não amém? E aí eu sei que às vezes tem um biquinho ou outro, às vezes até da minha parte, e às vezes da sua também, mas no final, se a gente descer, a gente vai viver coisas maiores e melhores, e Deus vai começar a usar você poderosamente. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, aleluia, Santo de Israel, meu Deus. Então, a gente precisa subir mais um pouco, se prostrar aos pés do Senhor em oração. No versículo de número 43, diz assim, e disse ao seu moço, sobe agora, olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então ele disse, volta lá 7 vezes. Eu já declarei isso aqui, mas quero
declarar, eu coloquei aqui quando estava preparando o sermão, e disse ao seu moço, vou liberar de novo aqui, o servo de Deus mesmo, o servo, aquele que teve, de cara, quando você se converte, você passa a ser o quê? Fala para o seu irmão, filho, mesmo sangue, o que te faz filho? O sangue de Jesus Cristo, purifica a gente de todo o pecado, amém ou não amém? O nome de Jesus é poderoso, linhagem real, passa a ser filho de Deus, por adoção em Jesus Cristo. Quantos podem dar glória a Deus e dizer aleluia, amém? Então, a partir daí, se eu não acendi os céus, eu passo a ser um servo do Senhor, um servo do Altíssimo, alguém que verdadeiramente trabalha, alguém que, um servo do Senhor, que não desiste. Aquele que não desiste, ele está o quê? Presente. Onde está o servo? Onde está o moço? Ele está presente. Sabe por que ele está presente? Porque não desiste. Fala para o seu irmão mais uma vez, não desiste não. Enquanto você não desiste, você está presente. E você está sujeito às bênçãos de Deus. Se você, ao eterno, ao que não é passageiro, ao que é para sempre. Às vezes ali um pouquinho tem alguém ali te esperando de braços abertos, falando, lembra que eu conto daquele testemunho dos adolescentes? A gente ensinava para eles num caminho. Pombagira envolve todos eles lá para falar, e falou na minha cara, falou, estou dando para eles o que você nunca dá, eu dou para eles um montão de coisas que eles podem fazer antes do seu tempo, que você diz que não pode, e um montão deles indo pelo caminho, e eles, agora estamos felizes, mas vai ver a resposta disso depois, você já sabe, né, quais são as respostas disso depois. Quantos aqui sabem verdadeiramente? Levante a mão assim e diga, eu sei. Então por que ir por esses caminhos? O caminho daqui é melhor, aquele que não desiste tem caminhos de bênção. Já viu aquela coisa daquele que sempre falou para aquele que estuda muito, daquele que busca, daquele que quer viver coisas grandes, daquele que começa a ter um entendimento, desperta, amadurece antes, e ele está lutando, não estou dizendo que não tem que namorar, isso já é outro papo, mas aquele que todo mundo fala, esse camarada é um abestado, esse camarada não sabe o que está perdendo, esse camarada, aí daqui a pouco quando você vê a vida dele lá na frente, aquele espertalhão, que saia com todo mundo, que era o bonzão, está arrebentado, já teve 10, já teve 15, até mais, o Senhor continua falando, e nenhuma delas é sua, e aquele bestalhão, hoje é homem de uma mulher só, está feliz, bem casado, sabe, com os filhos ali ao redor da mesa, e sabe, vivendo melhor, prosperou, é doutor, é médico, é isso, é aquilo, ou ainda que seja a profissão mais simples, é feliz. E aquele que era o espertalhão, na realidade não tinha nada de esperto, foi tão somente porque ele abandonou as portas, foi ali para fora, foi abraçado, foi engoldado, foi engabelado, foi seduzido, foi norteado para um norte que estava fora dos planos de Deus. Só você, irmão, você está no melhor lugar. O servo, querido, dá um desconto para mim, peguei, já ia dar 11 horas, hein? Porque senão vai cair tudo para minha conta, né? Aí vamos falar assim, o pastor está até agora aí, olha aí, né? Ele vai falar o moço dele. Então, o servo do Senhor, ele não desiste, ele está presente, ele tem direção, ele tem voz profética. Declarei, vamos de novo para encucar, segue direção, segue direção, segue direção, porque qual o filho que, e não seguindo a direção do pai, vai se dar bem? Dentro da razão ele pode até se dar bem, mas a razão daqui a pouco faz ele se estrepar. Ele pode falar, viu? Olha como é que eu estou me dando bem. A gente já deu um testemunho aqui até de alguém que saiu, dividiu a igreja, e ele construiu uma grande igreja, não vou falar aqui o nome,
Ela teve em Sargento Roncalli, tinha uma igreja muito grande em Nova Iguaçu, tinha uma igreja em Jacarepaguá, da mesma, tudo fundada por ele. Ele falou, tá vendo aí? Eu não falei que era assim? Que eu tinha que fazer? Olha o que Deus está fazendo. Tipo assim, ele falando assim, sou maior do que ele. Na realidade, só ele se via o maior. Mas Deus via ele nada. Aí por que cresceu? Porque são as meninas dos olhos de Deus, mas aquele dali, ele já tinha uma sentença sobre ele, se não se arrependesse. E um dia indo buscar o Senhor, 40 dias e 40 noites, o Espírito de Deus falou com ele, vai, tira a placa da sua igreja, e volta a ser a igreja que você é. Procure o seu pastor, peça perdão, e diga para ele, pastor, vamos supor que fosse Projeto Vida Nova, Deus falou no meu coração, essa igreja não é outra senão Projeto Vida Nova. Eu sou Projeto Vida Nova. Se vou sentar, se o senhor não vai mais me usar, não tem problema. Tudo que eu quero é estar aqui onde Deus quer que eu esteja. E entregou todas as denominações. As placas lá de que era uma outra passou a ser cara de leão, mas debaixo de uma bênção, debaixo de uma direção. Quantos estão entendendo aí? Algo assim muito poderoso da parte de Deus. Ele segue direção. Né? Aí, de novo, não estou vendo nada, não se entristeça, porque esse caminho é um caminho de crescimento, não importa o número de vezes que você tenha que fazer, continua, porque o caminho é de vitória, é perseverar até o fim, até aos céus, aleluia. Eu quero já partir aqui para esse momento do fim, aí vai dar aqui uns 40 minutinhos, né, de palavra, e dá para você ficar de pé? Fica de pé. Quero convidar já o Ministério de Louvor. Aí a gente vai estar ceiando também. Pode subir. Aleluia. Não disperse.